Bem-vindo ao canal Escatológico. Bom, pessoal, o título desse vídeo é Israel e os gentios nas profecias dos Salmos. Porque para nós, tá, pessoal, os salmos são proféticos. E muitos salmos não são apenas cânticos poéticos, mas também contêm profecias messiânicas e escatológicas. E o nosso canal sugere que há uma correlação entre a numeração dos salmos e eventos históricos que envolvem Israel, especialmente no século 20 e 21. Também há um envolvimento das nações gentias no cumprimento do propósito profetizado nos salmos. Porque temos proclamado no canal que Israel é como se fosse o relógio de Deus. A nação de Israel é vista como um marcador profético dos tempos finais. O retorno dos judeus à terra prometida, a restauração de Jerusalém e os conflitos atuais devem ser interpretados como cumprimentos de salmos específicos. Então nós sugerimos que os salmos do 1 ao 150 podem representar anos proféticos, com cada salmo correspondendo a um ano específico. Por exemplo, o Salmo 48 está associado a 1948, o ano da fundação do Estado de Israel moderno. Os salmos que falam da paz em Jerusalém e da vitória sobre os inimigos são vistos como prenúncios da vinda do Messias e da restauração final de Israel. No nosso entendimento, a numeração dos salmos diz respeito ao calendário gentio. E nessa linha do tempo dos gentios, Israel se insere como chave da profecia que culmina com o arrebatamento da igreja, o reinado do anticristo e o retorno do Senhor Jesus a esta terra. E como nós falamos em vídeos anteriores, nós dissemos que no ano de 2025 muitos tiranos iriam cair. E está ocorrendo, pessoal, agora neste momento. Está ocorrendo. Trump já cercou a Venezuela, tá? E já está colocando um basta aí no reinado do narcotráfico do Maduro, tá? E não brinquem não, porque a coisa vai chegar mais longe, vai mais longe, tá? Pois a vara dos perversos está aqui, Salmo 125, 3. Pois a vara dos perversos não descansará sobre a sorte dos justos, para que os justos não estendam as suas mãos para a iniquidade. Porque esses ímpios eles estão dominando, estão pisando, estão massacrando, estão humilhando o povo de Deus. Eles humilham o povo de Deus na terra. Esses ditadores comunistas odeiam a palavra de Deus, odeiam a igreja, odeiam tudo aquilo que diz respeito a Jesus Cristo. Já que eles não conseguem destruir a Deus, o que eles fazem então? Eles tentam destruir os embaixadores de Deus. Porque a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. Então é isso que eles fazem, tá, pessoal? Nós vemos aqui, e a mídia, nós sabemos que essa mídia tradicional serve ao sistema maligno, ao padrão mundano, tá? Ao sistema de Satanás. Eu estava vendo aqui uma notícia no Instagram que eles estão decapitando cristão lá na África, tá, pessoal? Você não vai ver isso na mídia tradicional, tá? Por quê? Porque na verdade esses caras eles concordam com isso. O que está acontecendo aí? Venezuelanos derrubam estátua de Chaves e Maduro se esconde em bunker. Tá aqui, pessoal. Salmo 125. A vara dos perversos não descansará sobre a sorte dos justos, para que o justo não lance mão da iniquidade, comece a se tornar igual a eles. Que é isso que eles querem, que no final das contas todo mundo se una com eles. É isso que eles querem. Mas Deus não vai permitir isso jamais. A Bíblia diz em Daniel que é Deus que escolhe reis. Ele levanta e derruba reis. Vocês acham que vai ficar assim barato? Vem mais coisa por aí, pessoal. Certa vez eu tive uma visão, Deus me mostrou, tá? Esse tribunal, vocês sabem que tribunal que é, ele sendo achatado, assim igual um sanduíche, ó. Naquilo que eu vi era como um terremoto, como se um terremoto tivesse acontecido e caído tudo aquilo ali em cima deles. Eles estão aí sendo achatados.
É a mão de Deus. Está pesando firme em cima deles. Tá? Porque aqui o salmista diz ainda: faze o bem ao Senhor aqueles que forem bons, e àqueles que são retos em seus corações. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortos, o Senhor os levará com os trabalhadores da iniquidade. Serão exterminados pela poderosa mão de Deus. Mas a paz estará sobre Israel. E percebam que esses homens, esse sujeito da Venezuela, ele é também um antissemita. Ele é herdeiro de Hugo Chávez. Hugo Chávez disse que ia destruir Israel. 4 meses depois, ele foi se encontrar com o Deus de Israel para prestar contas de seus atos nefastos. E vejam aqui, o porta-voz da Casa Branca deixa claro que os Estados Unidos não negociarão com a ditadura brasileira. Por quê? Porque eles já estão sendo cercados. Deus permitiu isso e vai pressionar e vai amassar muito mais, tá, pessoal? Vai amassar muito mais. Qual o plano deles para o Brasil? O plano deles é a escravidão da nação brasileira. Eles querem governar com a vara dos perversos. Está aqui a vara dos perversos. Isso significa autoridade, pessoal. Essa vara significa autoridade. Para bater, para humilhar, para escravizar. Nós não precisamos detalhar as coisas. Vocês estão acompanhando aí. Agora, enquanto esse governo atual odeia Israel, essa mídia com jornalistas que odeiam Israel, e esse chefe do poder executivo aqui do Brasil, ele teve o despautério de desvincular o Brasil da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto. Isso é muito grave, pessoal. Essa organização é dedicada ao combate ao antissemitismo e à preservação da memória do Holocausto. Quando eu digo que esse sujeito ele é a reencarnação do Bigodinho, o povo ri. Mas como não acreditamos em reencarnação, a minha explicação é o seguinte: quando o Bigodinho, certo, ele perdeu o poder lá na Alemanha, eu não sei se ele realmente morreu, né, em 1945, mas ele perdeu o poder. Ele ficou desvinculado, ele perdeu o poder. O que era necessário então? O demônio que estava dentro dele teve que sair do corpo dele, de alguma forma saiu, porque ele queria estar, porque esse demônio deveria estar dentro de uma pessoa que não tem mais poder político para fazer o mal. Então veio aqui para o Brasil. Só pode ser essa a explicação, porque o cara odeia muito os judeus, cara. Porque ele odeia muito Israel. E essa decisão aí desse governo antissemita, ela ocorreu poucos dias depois de o Brasil aderir à ação da África do Sul na Corte Internacional de Justiça, que acusa Israel de genocídio contra palestinos na faixa de Gaza. Uma grande mentira, né? Isso, não é, pessoal? Mas essa África do Sul também tem um governo comunista. Esse desprezo para com os judeus está no Salmo 123. Quando nós falamos que haveria o retorno do antissemitismo no mundo, nós falamos no começo de 2023, Israel estaria em guerra em 2024. Tá? Nós falamos isso aqui no canal, com base no nosso estudo aqui dos Salmos. Vemos, portanto, pessoal, que o que vai ocorrer ainda, depois da queda desses tiranos, é que Deus levará esses tiranos com os trabalhadores da iniquidade. Mas a paz estará sobre Israel. Jesus é o príncipe da paz. Em Israel eles se cumprimentam com Shalom. Mas a paz estará sobre Israel, enquanto esses ímpios antissemitas eles são destruídos, serão varridos do mapa. Vocês podem escrever, tá? Eles serão. Nós veremos tudo isso acontecer. E vejam só que o Salmo 126 fala que após a destruição desses tiranos, haverá libertação. O Salmo 126, que corresponde ao nosso ano de 2026, diz assim, começa assim:
Quando o Senhor trouxe o cativeiro de Sião, estávamos como aqueles que sonham. Ou quando o Senhor nos livrou do cativeiro, ou quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, estávamos como aqueles que sonham, porque o Monte Sião é a morada de Deus. Significa a presença de Deus. Os tiranos, devastados, destruídos, e aqueles que foram presos, manietados, perseguidos por eles, serão libertos. Então a nossa boca se encheu de riso, olha aqui, e a nossa língua de cântico. Então disseram entre os pagãos: o Senhor fez grandes coisas por eles. O Senhor fez grandes coisas por nós, pelas quais estamos alegres. Então nessa luta espiritual, nesse conflito espiritual que se manifesta no mundo real, ou no mundo material, nós vemos o agir de Deus para libertar o seu povo. Tanto Israel quanto os gentios que creem, que foram abençoados com o Evangelho, creem no Evangelho por causa de Israel. Jesus Cristo surgiu do povo judeu. E é por isso que esses demônios utilizam esses homens sem Deus para tentar destruir qualquer memória, seja destruindo o povo de Deus, Israel na terra, tentando destruir tanto Israel quanto a igreja. Agora vejam só aqui, o governo do Milei lá na Argentina, Deus está abençoando a Argentina, pessoal. Porque é um governante que ama Israel. Vocês podem até dizer que não. Eu sei que tem um monte de antissemita aí que vai escrever um monte de besteira, tá? Continuem assim. Eu só peço que vocês continuem sendo antissemitas. Que eu quero ver uma coisa. Eu quero ver. Ih, rapaz, uma coisa engraçada aqui, ó. Novidade, as melhores figurinhas de WhatsApp para quem é Democracy Lovers. É Democracy Lovers. Olha aqui. Engraçado isso aqui, hein? A criatividade. Olha aqui. Aqui, aí aparece o Barroso, né? Aí tá aqui embaixo da figurinha dele. Perdeu, mané. Aí o careca lá. Que magnífico. Olha aí. Que magnífico. É aqui o Gilmar. Adora o regime chinês. Regime, né? O STF... está escrito aqui, ó, pessoal. O STF recomendou figurinhas para defender a instituição. Mas preferimos essas aí, ó. Aqui também, olha aqui, pessoal. Presidente do Equador, Noboa, declara... Na boa, né? Noboa declara na boa cartel de Maduro como grupo terrorista e abre caminho para operações do Trump ou de Trump, não é? Olha aí. Pessoal, nós temos que orar muito pelo Brasil, tá? Porque esses ímpios, eles utilizam toda a máquina pública, máquina privada, dinheiro para todo lado, dá dinheiro para isso, dá dinheiro para aquele, eles financiam as redes de TV, essa rede midiática, para tentar confundir a mente das pessoas, mas não conseguirão dessa vez, tá? E aqui diz o seguinte, tá, pessoal? Aqueles que se desviam para os seus caminhos tortos, o Senhor os levará com os trabalhadores da iniquidade. Eles estão trabalhando com esses iníquos, não é? Para tentarem resistir. Isso pode levar a nação a um conflito direto. Imagine aí a vitamina B2 na cabeça desse povo.
uma informação que eu publiquei no nosso canal no Instagram. Eu copiei e coloquei lá uma informação que não estava no post original, tá, pessoal? Que fala do carrasco em toga vermelha, que era um sujeito que ficava lá na corte superior, suprema dos nazis, né? E esse cara, ele se chamava Roland Freisler. Ele era um jurista, tá? Do Terceiro Reich. Ele utilizava seu... qualquer semelhança é mera coincidência, tá, pessoal? Tá? Ele utilizava seu poder para prender ou matar qualquer um que se opunha aos objetivos nazistas. A sentença já vinha decidida antes mesmo de o julgamento acontecer. Aí eu coloquei a seguinte informação aqui, ó. Esse maldito levou uma bomba de 500 quilos nos cornos, lançada de um B-17. Sabiam disso? Durante um bombardeio a Berlim, uma bomba de 500 quilos caiu na cabeça desse salafrário aqui. 500 quilos, cara, não sobrou nada. Foi literalmente amassado. E a história parece que vai se repetir, tá, pessoal? Aí hoje temos o B2, né? E o Salmo 126 diz assim: Traze-nos outra vez do nosso cativeiro, ó Senhor. Traze-nos outra vez do nosso cativeiro, ó Senhor, como os córregos do sul. Aqueles que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Então os que semeiam a boa palavra, não é? Palavra divina, vão colher com alegria. Agora esses ímpios, eles semearam o que? Ódio, traição, não é? Semearam humilhação, humilharam pessoas, semearam a morte. Teve gente que morreu, gente. Semearam a morte, humilharam velhos, humilharam crianças, e agora eles estão pedindo arrego? Não, eles têm que colher aquilo que eles plantaram, não é? Deus abençoe a cada um que ama ao Senhor e ama a sua palavra. Fica a dica.